Carnaval, 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 eu fico triste quando chega o carnaval. Essa música é a música do Titãs, toca um trechinho, né? Naquele CD acústico do Titãs, é um CD bem interessante, é um CD muito antigo, não sei se vocês chegaram a ouvir. Se você ouviu esse CD do Titãs, que tem a participação do Arnaldo Antunes, da Rita Lee, de vários outros artistas, deixa aqui nos comentários. Também fale qual é a sua música preferida do Titãs, a que eu mais gosto é Homem Primata, mas existem outras músicas que eu também gosto, bastante Cegos do Castelo, enfim. Mas por que eu estou fantasiado? Porque é carnaval, nós estamos num período de carnaval, o carnaval começou e eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre o carnaval, explicando um pouco mais do motivo que o carnaval é a festa que simboliza o jeitinho brasileiro, é a festa do jeitinho. O carnaval, ela não é uma festa genuinamente brasileira, o carnaval ele vem lá da Europa, é a festa da carne, carnivales, é a festa que antecede a quaresma. A quaresma para os cristãos é um período de jejum, é um período de resignação, é um período que você fica mais comedido. Então pegamos esse período que nós temos antes da quaresma e nós vamos extravasar, vamos fazer as nossas loucuras e por isso que é a festa da carne. Mas no Brasil o carnaval ele tem um outro significado, um significado cultural muito interessante, que é a representação do jeitinho brasileiro. O carnaval ele é a festa do jeitinho brasileiro. E não pense que eu estou falando do jeitinho brasileiro como sendo algo pejorativo. Não, não é nada disso, porque o jeitinho brasileiro ele faz parte da nossa cultura, ele faz parte da nossa história como brasileiros. E as pessoas elas não entendem isso, elas não sabem o que é o jeitinho brasileiro. Elas acham que o jeitinho brasileiro é simplesmente tirar vantagem em tudo. E isso está completamente equivocado, porque o jeitinho brasileiro é um traço da nossa cultura muito, mas muito importante e ele está presente em todo o momento, em todas as nossas representações culturais e isso é muito legal e eu vou explicar para você hoje, aproveitando o carnaval, aproveitando a fantasia, para que eu possa explicar para vocês o que é o jeitinho brasileiro. Vou tirar até os meus óculos para que vocês possam olhar nos meus olhos e eu vou até me ajeitar na cadeira. Para que você possa entender um pouco mais do jeitinho brasileiro, eu vou sugerir uma literatura, que é esse livro aqui, O que faz o Brasil Brasil. Esse é um livro do Roberto da Mata, antropólogo lá do Rio de Janeiro, e é um livro muito bom, que ele vai explicar o jeitinho brasileiro, vai explicar algumas características culturais do povo brasileiro, que são muito pertinentes, que você entenda, que todos nós tenhamos isso em mente, porque caso contrário a gente não consegue entender direito as nossas convicções como povo e a nossa própria cultura. É interessante que o da Mata ele começa falando sobre uma distinção que é muito clara que nós temos hoje no Brasil, que desde a época quando ele escreveu esse livro, que é o conceito de casa e o conceito da rua. O conceito de casa e o conceito da rua são coisas completamente diferentes. O conceito da casa é o conceito que nós estamos protegidos. Dentro da casa nós temos nome, nós temos identificação e nós temos a nossa própria cultura dentro da casa. Dentro da casa passa governo, entra governo e os nossos hábitos eles continuam, porque dentro da casa nós fazemos as nossas próprias leis, nós temos os nossos próprios hábitos e principalmente nós somos conhecidos, porque as pessoas dentro da nossa casa nos conhecem. Entretanto, quando nós vamos para a rua é um ambiente do trabalho, é um ambiente do pesado, é um ambiente onde a violência acontece, é um ambiente onde nós vamos até o trabalho, saímos do conforto das nossas casas e vamos para o trabalho, o pesar do trabalho, onde nós temos que gastar a nossa energia. E na rua nós não seguimos as regras que nós construímos, nós seguimos as regras que foram impostas a nós com as leis, por deputados que não nos conhecem, mas eles acham que eles podem fazer aquilo que eles quiserem conosco. Então nós temos que cumprir regras, cumprir leis que não foram criadas por nós. E outra, em casa, se nós temos, como eu falei, se nós somos conhecidos, na rua nós não somos. Não importa quem eu seja na rua, porque na rua eu sou indiferente perante a lei. A lei serve para mim, a lei serve para o outro, a lei serve para todos nós. E mesmo que a lei muitas vezes não se aplica em casa, mas na rua ela se aplica. Então nós temos esses dois ambientes distintos, o ambiente da rua e o ambiente da casa. O ambiente da casa é o ambiente da proteção e o ambiente da rua é o ambiente da desproteção, podemos falar assim, é um ambiente mais agressivo, é um ambiente mais selvagem. Entendendo esses dois conceitos, nós podemos prosseguir e agora falar da nossa mistura. O brasileiro ele adora misturar as coisas, mas isso é muito óbvio quando nós começamos a observar
a nossa formação como povo. Nós somos culturalmente misturados, nós somos etnicamente misturados, podemos dizer assim. Nós temos o chamado mito da criação do povo brasileiro. O negro, o índio e também o branco europeu. Esses povos foram se misturando, eles foram se cruzando, eles foram se intercalando e aí começou a surgir o brasileiro. Depois, passando um tempinho, começou também a vir árabe, começou a vir japonês e nós viramos esse enorme caldeirão étnico, cultural, parecendo de fato um caldeirão de feijoada. E a feijoada é interessante porque ela é um prato brasileiro, um prato muito tradicional e é também esse prato misturado. A feijoada tem tudo ali dentro, tem joelho de porco, você pode colocar batata se você quiser, você coloca laranja, você coloca couve, você coloca rabo do porco, nariz do porco, você coloca tudo o que você quiser na feijoada, porque ela é uma grande mistura. E a principal comida do brasileiro, ela é também uma mistura, como no caso o arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? É uma comida misturada, porque no Brasil nós misturamos tudo, nós sempre buscamos a conciliação, nós sempre buscamos o meio termo. É por isso que a nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia muito consagrada pela conciliação, porque nós sabemos fazer isso, nós sempre buscamos o meio termo. Tanto que a nossa comida principal, ela é o cozido. O que é o cozido? O cozido é o meio termo entre o sólido e entre o líquido. E também ela não é uma comida crua. Nós preparamos a comida. E pelo fato dela não ser crua, nós conseguimos misturar. Porque quando a comida é crua, por exemplo, um peixe, você consegue passar um tempero, algum molho no peixe, mas depois você consegue tirar esse molho. O cozido não. Quando você mistura o arroz com feijão, você não tem como desassociar isso. Então a nossa mistura, ela está muito intrincada, intrínseca na nossa cultura. E aí o que acaba acontecendo? Quando nós nos deparamos em uma situação, por exemplo, uma situação de casa e rua, nós acabamos misturando tudo isso. Como assim? Quando nós somos parados por uma blitz policial e estamos irregulares. O certo seria nós acatarmos a lei. Acatarmos aquela multa. Porque, obviamente, como nós estamos na rua, nós estamos sendo subjugados por uma lei e essa lei vale para todos. Mas quando eu tento dar uma carteirada, quando eu tento passar um suborno para o policial, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma situação que é uma situação impessoal em uma situação que é uma situação pessoal. Por quê? Porque o policial ele tem que tratar todos da mesma forma. Só que quando eu chego para o policial e tento dar a ele um dinheiro, ele vai me tratar de um modo diferente. Ele vai me tratar de um modo especial. Aquele modo impessoal que ele deveria tratar passa a ser um modo pessoal, ou seja, há uma mistura. E nós sempre fazemos essas misturas porque nós somos brasileiros. E o ápice dessa festa do jeitinho brasileiro, que nada mais é do que misturar as situações, é o carnaval. Porque o carnaval ele é uma enorme mistura. Porque no carnaval as pessoas elas vão para a rua. O ambiente da rua, que é aquele ambiente inóspito, que é aquele ambiente selvagem, se torna um ambiente amigável. E a casa, que no resto do ano inteiro é um ambiente de segurança, é um ambiente de proteção, ele passa a ser um ambiente inóspito, porque todo mundo curtindo na rua e só você está em casa sofrendo com a sua solidão. Então você tem uma inversão no carnaval, e isso é muito jeitinho brasileiro, essa mistura. No carnaval, na rua, é onde você tem a mistura de pessoas que nunca iriam se encontrar. Você tem, no Rio de Janeiro, a pessoa mais pobre descendo da favela ou da comunidade e a pessoa mais rica vindo dos bairros mais nobres e se encontrando na rua, onde eles nunca iriam se encontrar. E o mais incrível de tudo no carnaval são as fantasias, porque no carnaval, com as fantasias, você pode ser tudo. Você pode usar a fantasia do policial, o policial que é a lei, o policial que é aquele que te oprime durante todo o ano, agora ele vira um elemento de diversão. Você pode ser o policial. Você que é mais rico, pode se vestir como um mendigo. A pessoa que ela é uma classe mais baixa, que ela dificilmente teria, não vou falar jamais, mas dificilmente com o nosso estado educacional atual teria a chance de ser um médico, essa pessoa pode se fantasiar de médico. Então o mendigo das altas classes ou o médico das comunidades, das camadas mais desprovidas, eles se encontram em um ambiente
completamente misturado e eles até mesmo podem acabar ficando juntos, podem acabar se beijando. O que nunca poderia acontecer em um ambiente normal, porque eles não frequentam no resto do ano, né, podemos dizer assim, porque eles não frequentam os mesmos locais. No carnaval isso acontece, porque é a grande celebração do jeitinho brasileiro. É a grande celebração dessa mistura que nós somos. E o carnaval é a festa da mistura. Todos indo para a rua, todos sendo fantasiados daquilo que eles bem entendem, todos sendo aquilo que eles talvez sempre gostariam de ser, podendo expressar a sua liberdade para serem aquilo que eles gostariam de ser, pelo menos por uma tarde. Misturando as suas condições sociais, as suas posições, as suas profissões, as suas etnias, misturando até mesmo as suas localidades geográficas, porque no carnaval vem gente de fora, vem gente de dentro da cidade, vem gente de todo lugar. Fica essa mistura, é como se fosse uma enorme feijoada humana e cultural. E por isso que o carnaval é a grande representação do jeitinho brasileiro. E o da Mata, nesse livro aqui, ele fala de um modo muito, mas muito sublime a respeito do carnaval. Ele consegue explicar essa distinção do carnaval, mostrando que o carnaval é de fato essa festa do povo brasileiro, que é a grande representação daquilo que nós temos mais brasileiro, que é o jeitinho. E aqui ele fala que ó, as festas de ordem, aqui é o caminho 81. Ah não, perdão, na página 81. O Carnaval ou o Mundo como Teatro e Prazer, página 65 desse livro. Tem um capítulo exclusivo para o Carnaval e esse aqui é um dos melhores livros, que fala, né, sobre a cultura do Brasil, que explica o comportamento do brasileiro. É um livro que você que trabalha com a administração ou você que é aluno, estudante de administração, que estuda comportamento, é obrigatório que você leia esse livro. Eu sempre passava para os meus alunos para eles lerem Roberto da Mata porque é importantíssimo entender o contexto cultural em que nós, como brasileiros, vivemos. Então, divirta-se no carnaval, divirta-se, claro, com moderação, cuidado para não pegar uma doença ou algo do tipo, que você vai lembrar desse carnaval pro resto da sua vida. Então, tome muito cuidado, divirta-se com moderação, respeite as meninas, respeite os meninos, respeite todos para que você não tenha nenhum problema no carnaval. Previna-se, aprecie com moderação e curta, aproveite esse carnaval. Porque enquanto alguns ficam tristes, né, quando chega um carnaval, talvez os titãs fiquem tristes, mas é um momento de alegria. Então um abraço a todos, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, você também pode me seguir nas outras redes sociais, nós temos o Twitter, @profileoficial, e também o Instagram, canal Profiléu.